Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas e hoje, 28 de fevereiro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. A NPD publica regulamento de aplicação de sanções administrativas. Brasil sofreu 103 bilhões de cyberataques em 2022 e empresas que pagam resgate subsidiam 10 novos cyberataques. E eu começo com essa notícia, que é uma notícia bastante aguardada. A NPD publica regulamento de aplicação de sanções administrativas. Na manhã do dia 27 de fevereiro, portanto ontem, foi publicado o regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou ANPD. A chamada norma de dosimetria foi bastante esperada pela sociedade por tratar da atuação sancionadora da ANPD, proporcionando assim o devido reforço à atuação fiscalizatória da autoridade. A aprovação aconteceu em deliberação eletrônica do Conselho Diretor da ANPD e trouxe também a alteração da resolução ANPD número 1, que trata das regras para o processo de fiscalização e para o processo administrativo sancionador da autoridade. O relator da matéria, o diretor Arthur Sabat, teve seu posicionamento acatado por unanimidade do Conselho Diretor da ANPD. A decisão foi formalizada em ata de circuito deliberativo do diretor-presidente da autoridade, Valdemar Gonçalves. Importante saber que a sanção administrativa é apenas uma das ferramentas que a autoridade possui para reconduzir o agente de tratamento de dados pessoais à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A elaboração da norma de dosimetria contou com ampla participação social. A minuta do regulamento recebeu 2.504 contribuições da sociedade em consulta pública realizada entre os dias 15 de agosto e 15 de setembro de 2022. Além da consulta, foi realizada a audiência pública, na qual foram recebidas 24 contribuições. A versão final da minuta de resolução foi apresentada pela Coordenação Geral de Normatização e distribuída entre os diretores por sorteio em 25 de janeiro de 2023, ficando a relatoria a cargo do diretor Arthur Sabat. Após a finalização do voto pelo diretor relator, no dia 17 de fevereiro, o processo foi encaminhado para a votação dos demais diretores. A votação foi realizada por meio de circuito deliberativo, tornando assim o processo decisório mais célere. Depois da votação dos diretores, o encerramento do circuito deliberativo deu-se com a assinatura do diretor-presidente Valdemar Gonçalves. Após a assinatura, o documento foi enviado para publicação no Diário Oficial da União, sendo publicado na data de 27 de fevereiro de 2023. Poderão ser aplicadas todas as sanções já previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que são advertência, multa simples de até 2% do faturamento da empresa, limitada no total a 50 milhões de reais por infração, multa diária, com limite total de 50 milhões de reais, publicação da infração, bloqueio dos dados pessoais, eliminação dos dados pessoais, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por no máximo 6 meses, prorrogável por igual período até que se regularize a situação, suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais por no máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Com exceção das multas, todas as demais sanções poderão ser aplicadas ao poder público. Além das multas, a autoridade poderá aplicar também punições bastante severas aos infratores que não se adequarem às disposições da LGPD, como a publicação da infração, em que a infração passa a ser pública, podendo causar prejuízos incalculáveis à imagem do infrator, por exemplo. O que não se aplica, obviamente, ao poder público, novamente. A arrecadação das multas aplicadas pela ANPD será destinada ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que tem por finalidade a reparação dos danos causados ao ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos. As sanções serão aplicadas depois de uma análise feita em processo administrativo, caso a caso. Esse processo deverá dar oportunidade de ampla defesa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e conforme os seguintes critérios. 1.
Gravidade e natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. 2. Boa-fé do infrator. 3. Vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. 4. Condição econômica do infrator. 5. Reincidência. 6. Grau do dano. 7. Cooperação do infrator. 8. Adoção de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano. 9. Adoção de política de boas práticas e governança. 10. Pronta adoção de medidas corretivas. E, por fim, proporcionalidade entre gravidade da falta e a intensidade da sanção. O regulamento de dosimetria ainda busca garantir a proporcionalidade entre a sanção aplicada e a gravidade da conduta do agente, além de prover segurança jurídica aos processos fiscalizatórios e garantir o direito ao devido processo legal e ao contraditório. Essa era uma notícia bastante aguardada, não à toa o assunto LGPD voltou a ficar muito quente no mercado. Empresas que adiaram ao máximo a implantação dos controles para atendimento à lei, agora, obviamente, com essa definição da dosimetria das sanções, obviamente vão começar a acelerar um pouco mais o processo de aderência. É claro, tem muitas empresas que ainda vão pagar para ver. Eu ouvi alguns discursos hoje em alguns fóruns do tipo: a ANPD ainda está buscando se aperfeiçoar, criando as estruturas, não terá condições de fiscalizar a todos, etc, etc, etc. Pois bem, isso o tempo vai dizer. Acho que muita coisa já está sendo construída, a lei é uma lei importante e, por princípio, todos nós deveríamos buscar a adesão à mesma, não só por estar ok, né, estar aderente à lei, mas porque esses dados de fato são importantes. Muitas pessoas acabam sofrendo golpes ou ainda ataques direcionados por conta de má utilização ou distribuição desses dados. Uma ausência de controle levou a uma situação onde esses dados eram simplesmente vendidos, eram trocados, eram utilizados de qualquer forma, e a lei veio para organizar, para colocar limites na utilização desses dados. Que bom, né? E esperamos, obviamente, eu sei que esse é o desejo de muitos profissionais, que todas as empresas e órgãos públicos também, né, por mais que alguns pontos ali, principalmente a dosimetria, não se aplique a órgãos públicos, que todos busquem a aderência o quanto antes. O Brasil sofreu 103 bilhões de cyberataques em 2022. O Brasil foi alvo de 103,16 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos em 2022, um aumento de 16% com relação a 2021, segundo pesquisa realizada pela empresa de soluções de segurança Fortinet. O total da América Latina e Caribe foi de mais de 360 bilhões de tentativas de cyberataques em 2022. Na comparação entre o último trimestre do ano e o anterior, houve um aumento de 61,7% no número de tentativas de ataques cibernéticos sofridas pelo país. Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, foram 30,4 bilhões, contra 18,8 bilhões em julho, agosto e setembro. Parênteses aqui. É sabido, e é uma questão até histórica de quem acompanha os números, que o último trimestre seja um trimestre onde o apetite, né, dos criminosos é mais voraz, é maior. Então isso é meio natural. Ao longo dos primeiros meses, a situação ela vai piorando, né? Primeiro trimestre piora um pouco, no segundo trimestre a tendência é de leve queda, no terceiro, e um crescimento bastante significativo no último. Geralmente, esses são os números, essa é a tendência dos últimos anos. Por que isso é importante para qualquer gestor de segurança ou para qualquer um que trabalha com segurança? Entender esse comportamento faz parte da elaboração da estratégia de uma postura adequada de segurança. Por isso que esses dados, e faço esse parênteses, é tão importante. Ataques de ransomware permanecem em níveis máximos sem evidência de desaceleração em âmbito global e com novas variantes habilitadas por Ransomware as a Service. Na verdade, no segundo semestre de 2022, o volume de ransomware aumentou 16% com relação ao primeiro semestre do mesmo ano.
os malwares mais utilizados em 2022 foram criados há mais de um ano, o que mostra que os atacantes se beneficiam em termos de eficácia e economia de custos ao reutilizar e reciclar códigos. Um exemplo claro disso é que a vulnerabilidade Log4j continua a causar danos em organizações de todos os setores, principalmente em tecnologia, governo e educação. Mesmo com toda a publicidade que recebeu em 2021 e no início de 2022, um número significativo de organizações ainda não corrigiu ou aplicou controles de segurança apropriados para proteção contra essa que é uma das vulnerabilidades mais notáveis da história. No segundo semestre de 2022, a Log4j ainda estava fortemente ativa em todas as regiões, e com a falta de fronteiras na internet, os adversários cibernéticos podem escalar facilmente esses tipos de ataques que foram amplamente possibilitados pelo modelo de Cybercrime as a Service. Quando o FortiGuard Labs analisou os malwares mais prevalentes no segundo semestre de 2022, a maioria dos primeiros lugares foi ocupada por malwares com mais de um ano de criação. Os adversários cibernéticos não estão apenas automatizando ameaças, mas adaptando ativamente os códigos para torná-los mais eficazes. Botnets antigas e a cadeia de suprimento dos criminosos, além da reutilização de códigos. Os adversários também estão aproveitando a infraestrutura existente e as ameaças mais antigas para maximizar as oportunidades. Os criminosos estão fazendo um esforço concentrado para atingir essas indústrias com métodos comprovados. Percebem que a última parte dessa matéria, eu fiz uma observação da primeira, agora para finalizar faço uma da segunda. Ela diz respeito à nossa incapacidade de endereçar riscos relevantes e corrigir vulnerabilidades que são facilmente exploráveis. E quando eu falo facilmente, não se diz respeito só à superfície de ataque, mas também porque existe uma série de ferramentais utilizadas pelos criminosos, já é uma vulnerabilidade muito conhecida, portanto é relativamente simples explorar e ela causa um estrago gigantesco. Visto que muitas empresas não têm capacidade para fazer as correções de forma ágil, porque os criminosos teriam transtornos ou trabalho em ficar criando novas ferramentas ou novos malwares? Os antigos ainda funcionam, é só aplicar. Logo, muitas empresas, muitos países estão perdendo essa guerra para os criminosos porque ainda não focaram adequadamente nas melhores estratégias e principalmente no processo ágil de gestão de vulnerabilidades ou ainda de gestão de riscos. E por fim, empresas que pagam resgate subsidiam 10 novos cyberataques. Embora apenas 10% das vítimas de ransomware paguem os pedidos de resgate feitos pelos cybercriminosos, no entanto, aqueles que o fazem estão efetivamente financiando de 6 a 10 novos ataques, alerta a Trend Micro. A fornecedora de soluções de segurança cibernética usou técnicas de ciência de dados para analisar dados de várias fontes, incluindo telemetria de detecção, infraestruturas de rede, transações de blockchain, fóruns clandestinos, logs de bate-papo, entre outros recursos. O relatório resultante, intitulado "O que os tomadores de decisão precisam saber sobre o risco de ransomware", afirma que aquelas organizações que decidem pagar resgate em razão de um cyberataque de ransomware geralmente o fazem rapidamente para evitar interrupções graves em sua infraestrutura e serviços. Em mais da metade dos casos analisados, foi constatado que o pagamento foi feito no prazo de 20 dias. No entanto, dado o baixo número de pagantes de resgate, o estudo verificou também que geralmente as organizações são forçadas a gastar mais dinheiro com um comprometimento. É importante observar que pagar o resgate apenas aumenta o custo geral do incidente para as vítimas. Mesmo a eventual descriptografia de seus dados após o pagamento não desfará a interrupção dos negócios e os danos à reputação da marca que uma organização vítima já pode ter sofrido com o ataque, ressalta o relatório. Os invasores também estão cientes de que certos setores e países que pagam resgates também tendem a pagar com mais frequência. O relatório também revela que nos últimos 2 anos, as atividades de monetização de ransomware foram mais baixas nos meses de janeiro e de julho a agosto. Esses são, portanto, potencialmente os melhores períodos para os profissionais de segurança cibernética reconstruírem suas infraestruturas ou tirarem férias, afirma o documento. Para combater o ransomware de forma eficaz,
As organizações devem aprimorar os esforços de prevenção, detecção e resposta a ameaças, recomenda a Trend Micro. No entanto, um foco global na redução da porcentagem de vítimas que pagam resgate também ajudaria muito, diminuindo a lucratividade dos operadores de ransomware. A fornecedora de sistemas de segurança afirma ainda que uma pesquisa aprofundada do setor como essa pode ajudar os tomadores de decisão a entender melhor o risco financeiro do ransomware. É um assunto polêmico, sem sombra de dúvidas, mas pense o seguinte, faz todo sentido. Se os criminosos identificarem empresas ou nichos de negócios que não podem ter interrupções, porque isso representa perdas significativas, tanto financeiras quanto de imagem, a tendência é que os criminosos continuem focando nessas empresas ou nesses nichos. Concordam? Afinal, o criminoso quer auferir maior lucro com menor esforço. Então são pontos extremamente importantes para a decisão e para a estratégia de todas as empresas ou órgãos públicos. Além disso, a matéria fala de forma muito bacana, e eu concordo plenamente, que o foco em endereçar os riscos de um ataque de ransomware não deve ser só em proteção. Deve ser em proteção, em detecção e resposta a esse tipo de evento. Porque mesmo com todas as implementações tecnológicas possíveis, ainda assim, existe um percentual que não se pode controlar completamente. Como pessoas, por exemplo. Um phishing direcionado, alguma coisa do tipo. Ou ainda, como tem acontecido, alguns casos em que funcionários acabam sendo convencidos a partir de ofertas financeiras exorbitantes a facilitarem as vidas dos criminosos. Então, isso por si só já dificulta muito a missão. Então, ninguém pode garantir que não vai ser vítima desse tipo de ataque. Agora, precisamos e podemos dificultar ao máximo com boas estratégias de proteção, com grande capacidade de detecção de comportamentos anômalos ou que precisam ser melhor investigados. E, claro, resposta a esse tipo de evento. Todos os negócios deveriam ser capazes de proteger esses dados e, quem sabe, se esse for o foco, restabelecer o serviço tão logo seja possível quando esse tipo de incidente acontecer. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.